want to know what I think that I think that I'm just a rock chick. And I like to rock out. I like to throw shit around. I like to go nuts. I like to lose myself on stage. I like to scream. I like to holler. I like to break things. I like to yell. I like to get my anger out. Uma das marcas mais importantes da música na virada do século foi a explosão de uma cena alternativa que bebia muito do hardcore, mas que ao mesmo tempo também era mais sentimental e mais comercial. Aquela febre de novo jeito de tocar punk rock rodou o mundo todo e fez dezenas de bandas estourarem no mercado, marcando aquela geração. Alguns achavam que as gravadoras viram naquele movimento uma oportunidade de mercado que não estava sendo atendida e que podia render muito bem. Naquela época, as meninas daquela cena não tinham nas rádios exatamente o modelo para seguir ou chamar de seu dentro daquela cena, e claro, tinha espaço para isso. E no meio de um monte de garoto de boné, bermudão de skate e meião na canela, surgiu uma garota que fugiu do padrão pop de rádio das cantoras diva, Avril Lavigne. Aos 18 anos, quando ela lançou seu primeiro disco Let Go lá em 2002, músicas como Skater Boy e Complicated foram uma surpresa e não demorou para Avril Lavigne ocupar naquele momento a referência feminina naquele estilo, e logo depois ela acabou virando uma celebridade. A imagem skate punk dela realmente ajudou ela a se destacar em uma época em que o corpo feminino era usado para dominar a indústria da música. Junto desse sucesso, também veio uma chuva de críticas por parte de um público que acreditava que ela era só um produto criado pela gravadora para atender uma demanda de mercado. Muita gente não levava ela a sério como uma artista e dizia que o som dela era artificial, montado e que ela nem era do punk coisa nenhuma. Alguns diziam que ela era cantora de igreja, que na verdade o som que ela fazia mesmo era um tipo de música totalmente diferente daquele que estava deixando ela famosa. Outros ainda diziam que o sonho dela mesmo era ser uma cantora country, ou pelo menos seguir os passos de sua conterrânea Alanis Morissette. E juntando todas essas peças, parte das pessoas naquela época achavam que tudo em Avril Lavigne era falso, montado só para fazer uma grana. Será mesmo? Se a Avril é só um produto comercial, alguém precisa explicar esse plano pra gente. Porque ninguém mantém mais de 20 anos de carreira e vende mais de 40 milhões em disco à toa. Isso não foi tendência, não foi gravadora, não foi mercado, não foi nada disso. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, e hoje a gente vai mergulhar um pouco na carreira da Avril Lavigne, principalmente lá no comecinho, quando ela começou a dar os primeiros passos dela em direção à música, para tentar entender como foi essa formação dela para chegar ao sucesso e se de fato houve algum planejamento para ela ser uma espécie de produto montado, como as pessoas diziam. Existem pessoas que, assim como eu, não só gostam, mas também se orgulham de usar só a cor preta na hora de escolher roupa. É tipo uma versão das trevas da Turma da Mônica. Você abre o guarda-roupa e você pega aquele monte de camisa preta enfileirada. If you want the shots, I'll take the staff job. Isso sem contar que é muito prático de ter esse tipo de camisa, porque você não precisa ficar pensando muito pra se vestir. Você acha que é à toa que todo mundo usa preto na hora de subir no palco? O problema é que preto desbota e isso é desagradável, né? E foi pensando nisso que a Insider trouxe uma linha de produtos que são funcionais e sustentáveis com diferenciais tecnológicos, como essa camisa preta maravilhosa que eu tô usando agora. Você já deve ter reparado que eu só tenho usado camisa preta pra gravar os vídeos, né? Eu tinha um maior trabalhão de ficar escolhendo a camisa que eu ia usar pra gravar, pra não ficar repetindo a mesma roupa. E aí um dia eu pensei, por que eu tô perdendo tempo com isso? E aí veio a praticidade de usar uma camisa como essa da Insider. Então, eu tô sempre de preto sim, mas não é a mesma camisa, tá? Para de ficar falando aí que eu não troco de roupa. Além de ser super prático e economizar um tempão, eu gosto de usar as camisetas da Insider porque elas têm ação anti-odor, tecido que desamassa no corpo e não desbota, o que com certeza faz valer o seu investimento a longo prazo. Mas o mais importante é o conforto, porque você pode fazer qualquer coisa com essa camisa. Ir trabalho, treinar, fazer show ou até fechar um contrato com a gravadora. Mano, tem que acreditar, né? E se você tá achando isso maneiro, a Insider tem um kit perfeito pra você começar. E o melhor é que nesse momento eles estão com desconto no site e eu ainda vou te dar uma moral com o meu cupom Minha Opinião
12, que vai te dar mais 12% de desconto. Esse kit vem com uma camiseta Tech T-shirt, que é incrível. É um novo conceito de camisa pro dia a dia. Ela é anti-odor, não precisa ser passada e o melhor é que nem esquenta no corpo e não desbota. Além disso, também tem uma cueca performance feita especialmente para quem pratica esportes. Ela seca super rápido, protege contra bactérias e ainda se ajusta ao corpo sem te apertar ou ficar enrolando. E para completar, nesse kit tem a cueca Comfort, feita com uma fibra natural que é bem confortável, é super macia e não aperta, ou seja, o máximo conforto pro dia a dia. Lembrando que no site da Insider tem vários tamanhos, do P ao XGG, e não é só preto, tem diversas cores lá se você quiser. Se você nunca usou uma camisa desse tipo aqui e acha que é só mimimi, cara, eu tô te falando numa boa, você vai curtir. Não esquece que você tem o cupom especial Minha Opinião 12, que vai te dar 12% de desconto no site inteiro. E lá tem camisa de várias cores, tem cueca, tem meia, tem muita coisa. Então aproveita e faz esse favor para você mesmo e para quem você gosta. E se quiser, pode me mandar também de presente uma camisa da Insider que eu tô super aceitando. As bandas daquela cena estavam vendendo milhões e milhões em discos. As gravadoras viam aquele movimento e surfavam naquela onda. Só que às vezes elas gastavam dinheiro à toa, investindo em artistas que não davam o retorno que eles esperavam. Mas às vezes eles acabavam acertando em cheio, como quando apareceu uma garota canadense chamada Avril Lavigne. Ela lançou uma música chamada Skater Boy, que na verdade foi seu segundo single, mas foi esse sucesso que realmente colocou ela no mundo do pop punk. Mas quem era essa garota que do nada apareceu com um hit e simplesmente assumiu a cena do pop punk? A Avril Lavigne, diferente de bandas como Green Day, que aparecia em uma cena underground e foi ganhando nome até explodir, não pertencia a esse cenário. Por isso a percepção da maioria das pessoas na época era de que ela simplesmente foi empurrada no mercado e por causa disso surgiu essa ideia de que ela tinha sido produzida só para fazer dinheiro. Muitas pessoas tiveram essa impressão de que ela explodiu da noite pro dia empurrada por uma gravadora. Mas na verdade a Avril estava lutando pelo seu sonho há muito tempo. Avril Ramona Lavigne nasceu no dia 27 de setembro de 1984 na cidade de Belleville, em Ontário, no Canadá. Os pais dela, Jean-Claude Lavigne e Judith Rosanne Lavigne, eram bem religiosos e batizados na Igreja Batista. A Avril é irmã do meio de uma família de classe média com 3 irmãos, o Matthew, que é o mais velho, e Michelle, que é a mais nova. O nome dela foi o pai dela quem deu e significa abril em francês, e isso explica também o porquê a pronúncia certa é Avril e não Avril. Durante a infância, ela praticamente só ouvia música gospel. O máximo que ela ouvia além disso era The Beach Boys e Dixie Chicks. Realmente foi com o gospel que ela começou a se conectar com a música. Os pais dela viram o talento dela bem cedo. Eles diziam que só com 2 anos ela já mostrava o talento cantando músicas gospel após voltar da igreja. Sua mãe já sabia que ela ia ser cantora e chamava ela de Little Songbird. A Avril costumava cantar sozinha antes de dormir e irritava o seu irmão Matthew. Near to the heart of God, a child has come and yet he stays. E aí ela foi crescendo e a paixão dela pela música foi só aumentando. Como ela frequentava a igreja com os pais, ela acabou aprendendo a tocar violão e começou a compor suas próprias músicas. E isso não é por acaso, nessa época já começava a aparecer nela o desejo de ficar famosa pelo seu trabalho artístico. Já era um sonho dela se tornar um ícone da música e ela vislumbrava esse momento desde muito nova. Ou seja, perseguir esse caminho não foi um acaso. Quem comprou essa briga e incentivou bastante ela foi o pai, que era baixista e tocava na igreja. Nessa época o pai dela montou um estúdio improvisado em casa com vários instrumentos, e a Avril passava horas e horas lá. Desse empurrãozinho do pai, ela começou a cantar em pequenas feiras e exposições locais. E apesar de já estar habituada com gospel, aqui ela teve um contato com a música country. Ela fez isso durante a sua adolescência, mas já meio desinteressada porque aquilo não era exatamente o que ela queria fazer. Já mais velha, formando os próprios gostos musicais, ela focou na composição dela para encontrar sua própria pegada. Em 1998, quando a Avril tinha só 14 anos, rolou um momento super importante para a carreira dela. Ela ganhou um concurso de uma rádio local e teve a oportunidade de se apresentar com Shania Twain para uma plateia de aproximadamente 20 mil pessoas. Elas cantaram a música What Made You Say That, da Shania. Esse momento foi um marco na vida dela, porque aqui ela definiu o que ela ia fazer pro resto da vida dela. Foi nessa fase também que ela descobriu o skate e realmente começou a praticar. Ao contrário do que a galera falava, ela sabia andar de skate de verdade, não era só pra aparecer. Como ela andava de skate, ela acabou fazendo amizade com uma galera que curtia punk. Uma coisa levou a outra e meio que a Avril Lavigne de Skater Boy já começou a ser lapidada aqui.
was an ollie and you saw it, motherfucker. Foi no ano seguinte, em 1999, quando a Avril estava tocando em teatro em Napanee, que um cara chamado Stephen Mad viu ela pela primeira vez. Assim, ele convidou ela para cantar no seu EP, o Quint Spirit, de 1999. O projeto tinha 3 faixas e uma delas foi cantada pela Avril. A música se chamava Touch the Sky e foi a sua primeira gravação profissional em estúdio. I used to lie inside my room, and then one day I was overcome and let my life begin. Depois, em 2000, ela ainda cantou mais 2 músicas no álbum My Window to You, do Stephen. Não só por causa dessa experiência, mas também por já estar decidida, a Avril decidiu se mudar para Nova York para correr atrás da sua carreira, porque ela foi descoberta por um cara chamado Cliff Fabry, enquanto ela tocava covers de música country em uma livraria em Kingston, em Ontário. Esse cara não só era um caça-talentos, mas também era um cara que entendia de sucesso, e assim, ele também se tornou empresário dela. O Cliff pegou as gravações amadoras que a Avril tinha, que foram feitas em casa mesmo, e fez aquela receita de bolo de todo executivo. Ele enviou para todo mundo que ele tinha contato na indústria da música. As músicas da Avril chegaram aos ouvidos do dono da Network Music Group, uma gravadora canadense que mandou a Avril para Nova York para fazer suas demos profissionalmente. Esse material acabou chegando nas mãos de L.A. Reid da Arista Records. Ele ficou tão impressionado com a Avril que foram suficientes 15 minutos para ele se decidir. Ela foi contratada pela gravadora para produzir 2 álbuns com uma pequena bagatela de $1,5 milhão só para produção e mais $900 mil para publicidade. A Avril aqui tinha uns 16 anos de idade, vocês conseguem imaginar o tamanho da responsabilidade? Originalmente, a gravadora queria transformar ela em uma artista pop country. A ideia da garota pop punk não veio da gravadora, veio dela mesma principalmente, da equipe e do seu empresário. Eles não estavam muito afim de fazer isso no começo. Ela que bateu o pé e disse que era assim que ela queria ser lembrada. Isso até que faz um certo sentido, principalmente se você lembrar que ela já convivia com os amigos do skate e do punk lá na adolescência dela. E ela até tinha uma má fama na sociedade de ser aquela garota que bebia, que fumava, que matava a aula. E já naquela época, ela provavelmente estava influenciada pela cena pop punk que já tinha estourado nos Estados Unidos. Durante a produção do primeiro disco, ela disse para os produtores que queria mudar de direção para o álbum. Ela queria fazer uma dessas coisas mais ousadas e teve a visão de fazer aquilo com uma pegada mais pro pop punk. Mas, ao mesmo tempo, ela teve a coragem e a capacidade de negociar e convencer a gravadora a mudar completamente a direção, mesmo depois eles assinarem um contrato de mais de $1 milhão com ela. A Avril aqui tinha só uns 16 anos e já estava peitando as decisões dos tubarões da indústria da música, dizendo o que eles tinham que fazer. Os caras estavam investindo nela, mas ela tinha uma visão completamente diferente da deles e conseguiu convencer eles a seguir outro caminho. Ela acabou achando um espaço bem equilibrado entre o mainstream e a música alternativa que estava rolando. Talvez ela imaginasse naquela época que nenhuma tendência dura para sempre, ou que tendo uma pegada um pouco mais pop, ela ia conseguir abrir mais oportunidades. Seja o que for, deu certo. E embora isso tenha alimentado a ideia de que ela era só um produto de gravadora, porque do nada ela virou um sucesso fazendo pop punk. Como a carreira dela só começou de verdade depois que ela assinou um contrato com uma gravadora, quando ela começou, ela já tinha todo esse suporte de uma grande empresa por trás dela, o que fez as pessoas pensarem que ela tinha sido produzida para fazer dinheiro, ou que a música dela era falsa. Então, dizer que ela foi criada pela gravadora só para atender uma demanda de mercado é bem exagerado na verdade, e até desmerece o talento dela. Isso aí era muito mais uma birra de quem curtia um tipo de som mais pesado naquela época do que necessariamente uma crítica musical. E na real, por mais que existam várias fórmulas para uma gravadora pegar um artista e tentar emplacar ele no mercado, não é tão simples assim, né? Se fosse fácil fazer isso, a gente ia ver um sucesso sendo lançado toda semana e as gravadoras iam estar nadando em dinheiro por causa disso. Ia chover a Avril Lavigne. Naquela época, as gravadoras tinham muito mais dinheiro do que tem hoje em dia, então era bem mais fácil elas investirem em vários artistas, esperando que um deles desse certo e pagasse o prejuízo dos outros. Por outro lado também, agora aqui fazendo o papel de advogado do diabo, a Avril também recebeu muita ajuda de artistas e de compositores em sua carreira. Teve uma equipe, por exemplo, chamada Matrix, que trabalhou em muitas músicas do primeiro álbum dela. Ela trabalhou com muitos grandes compositores também, como o próprio Ben Moody, que é ex-Evanescence. Mas ela também é dona e coautora de muitos dos seus trabalhos. Quando ela escreveu Complicated, a gravadora finalmente entendeu o rumo que ela queria tomar na carreira e ajudou ela a colocar um direcionamento e um posicionamento para o mercado. Meses depois, em 2002, ela lançou o primeiro álbum dela, o Let Go, e foi um sucesso imediato.
ela dominou as paradas com os hits Complicated e Skater Boy. Complicated foi lançado em 11 de março de 2002, chegou ao segundo lugar da Billboard e foi o primeiro lugar em vários países, como Austrália, Nova Zelândia e Irlanda. No Canadá, foi a música mais tocada nas rádios por um artista local em 2002. Yell out what she yelling for. Lay back, it's all been done before. Mas mais do que apenas música, a Avril se tornou uma espécie de ícone da cena pop punk naquela época. Ela inspirou uma geração de adolescentes a adotar aquele visual skate punk com cabelo colorido e aquele estilo largadão. Ela abriu caminho para que muitas meninas se expressassem, sem se preocupar muito com o julgamento dos outros. Ela foi uma das primeiras artistas femininas a chegar ao mainstream com aquele tipo de som. A Avril chegou no mercado não do nada, como a gente sabe agora, com aquele estilo skater girl de gravatinha, estampa camuflada e cinto de rebite. A galera achava ela bem poser, como se tudo aquilo ali fosse muito forçado para ser de verdade. E pode ser até que seja, mas só um pouquinho, vai. No fundo, aquilo ali sempre fez parte de quem ela era naquele momento. O mercado da música para as mulheres no mainstream naquela época tinha artistas como Britney Spears e Christina Aguilera fazendo muito sucesso e, de certa forma, elas eram meio que um modelo de como as mulheres faziam sucesso na música no início dos anos 2000. Aí veio a Avril, com aquele estilo completamente oposto. Ela não era sexualizada, ela não tinha o apelo nem do corpo e nem do sexy na arte dela. E por isso muita gente começou a chamar ela de Anti-Britney. Apesar de dizer que não curtia aquele apelido, ela deixava bem claro que não curtia aquele estilo que hipersexualizava as artistas. Um ano depois, a revista Rolling Stone colocou Avril Lavigne na capa e disse que ela podia não ser exatamente punk, mas todo mundo começava de algum lugar. E não dava pra negar que a Avril era diferente das outras estrelas teen. Ela tinha um lado feminino e um pouco mais descolado. O sucesso de Let Go fez ela caminhar para o segundo trabalho em 2004, quando ela lançou Under My Skin. O álbum é bem mais maduro e fala de questões mais sérias e pessoais, como o sexo antes do casamento, depressão e a morte do avô dela. Em 2006, a Avril Lavigne acabou se casando com Derek Whibley, vocalista do Sum 41. E em 2007 ela conseguiu combinar as melodias pop chiclete com os riffs de punk no terceiro álbum, The Best Damn Thing. E ao contrário do seu álbum anterior, que era mais focado em baladas, esse trabalho aqui ele é mais rápido, divertido e jovem. When You're Gone e Girlfriend fizeram muito sucesso. Ladies and gentlemen, Mrs. Whibley. I don't like your girlfriend. No way, no way. I think you need a new one. And so pretend I think you know I'm damn precious. And hell yeah, I'm the mother princess. O Derek e a Avril acabaram se separando em 2009, mas a separação foi amigável o suficiente para que eles trabalhassem juntos em Goodbye Lullaby. Nesse disco ela falou do amor em diferentes estágios, desde a alegria da união até a dor da separação, e não foi por acaso, né? Mas o Derek foi produtor em várias músicas desse trabalho aqui. E aqui a Avril não se afastou muito das suas raízes, e o single What the Hell se destacou como o primeiro single do álbum, alcançando grande sucesso e liderando as paradas no Japão, Austrália e Coreia. Alguns anos depois, em agosto de 2012, a Avril ficou noiva do Chad Kroeger do Nickelback. Eles se casaram em julho de 2013 em uma cerimônia realizada no sul da França, mas o casamento também não durou muito e 2 anos depois eles se divorciaram. Em novembro daquele mesmo ano, a Avril lançou seu quinto álbum homônimo, Avril Lavigne. O álbum trouxe a música Let It Go, que foi uma colaboração entre os dois. O disco explorou muitos temas incluindo amor, amizade, superação e positividade, com letras mais maduras em comparação com seus trabalhos anteriores. O álbum Avril Lavigne foi muito bem recebido, elogiado pela voz e pela capacidade dela de misturar o pop punk com as influências de outros gêneros. Say goodbye, set it all on fire. Gotta let it go. Pouco depois do seu aniversário em 2014, a Avril foi diagnosticada com doença crônica de Lyme. Ela começou a buscar médicos e a se comunicar abertamente sobre esse assunto. Foi então que veio o álbum Head Above Water, em fevereiro de 2019. Ela encontrou inspiração nessa luta contra a doença de Lyme e mostrou isso nesse trabalho. Esse álbum marcou o retorno dela depois de 6 anos desde o lançamento do seu álbum homônimo de 2013. Foi um trabalho muito pessoal, escrito durante essa luta dela contra a doença, que levou ela a passar por momentos muito difíceis. Isso influenciou as
letras que falam bastante da saúde, da luta e da sobrevivência dela. O álbum acabou recebendo críticas bem positivas e alcançou altas posições nas paradas de vários países, incluindo o top 10 nos Estados Unidos. Esse disco mostrou a habilidade da Avril de se reinventar e experimentar novos sons, e ao mesmo tempo que ela permaneceu fiel à sua essência original. She can't keep my head above waters on me drown. It gets harder to reach you there at the altar as I fall down to my knees. E aí os anos foram passando e de repente a galera começou a sentir que sim, que tava rolando uma coisa meio nostálgica, tinha uma coisa no ar diferente. Aquela galera que tinha assim, uns 13, 14, até 15 anos ali na época que a Avril apareceu com Skater Boy, agora essa galera já tava mais velha, já tava ali alcançando quase 30 anos, até passando dos 30, e aí uma onda nostálgica tomou o mercado mais uma vez. E foi então que ela veio com o álbum Love Sucks. Esse álbum foi lançado no dia 25 de fevereiro de 2022 e trouxe uma onda nostálgica de pop punk. Vindo na onda nostálgica do emo, esse trabalho dela trouxe a participação do Travis Barker, do Blink-182, e todo mundo curtiu. Juntos, os dois mostraram que o pop punk ainda tá mais vivo do que nunca. As músicas têm uma pegada mais moderna, o que deixa tudo ainda muito mais incrível. You should've known better to miss something like me. E é impressionante pensar como a Avril mudou o jogo lá atrás. Ela ajudou muita gente a se sentir à vontade sendo quem é de verdade. E assim, né, vamos combinar que é de se admirar a coragem dela de ter recusado o caminho que a gravadora ofereceu pra ela. Tipo, imagina só, você tem 16, 17 anos e aí corre o risco de perder um contrato de $1,5 milhão só pra brigar por aquilo que você acredita. Enfim, é isso. No fim das contas, a Avril mostrou de todas as formas ao longo da carreira dela que ela tá longe de ser fake como muita gente achava que ela era, né? Mas isso, na minha opinião, espero que você tenha a sua. E aí, cara, qual que foi a fase da carreira dela que você mais curtiu? Qual foi a música que mais te marcou? Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!